Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 103, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, por André Luiz. Então aqui, dando sequência no vídeo anterior, André, aqui eles estão esclarecendo no capítulo 6º, né, no círculo de oração, aqui eles teceram um comentário a respeito de Madalena e Sílvia, que aqui na Terra elas, né, quando aqui estiveram, elas desposaram dois irmãos consanguíneos que foram políticos, né, aqui na Terra. Conforme já dissemos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, nós não vamos adentrar ao mérito dessa matéria, não é? Ah, mas fala um pouquinho a respeito da política. Não. Eu me reservo ao direito de determinados assuntos não tocar. Não é porque eu tenho medo, não. Não é nada disso. Acontece, conforme já dissemos nos vídeos anteriores, todos nós colhemos aquilo que plantamos. Então, pode ter certeza que para uns está bom, para outros não está bom. Nós temos que entender uma coisa. Há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo esteve na Terra, não é? E mesmo assim, o Cristo, que é o Cristo, ele não conseguiu satisfazer a todos. Então, não vai ser A, nem B, nem C e nem D que vai conseguir satisfazer o espírito que se encontra aqui na Terra em processo de evolução. Agora veja bem, o Cristo não conseguiu satisfazer a todos não porque ele não tinha capacidade, e sim a humanidade na época que não tinha capacidade de compreender a grandiosidade do Mestre. É o contrário, nós temos que analisar sempre pelo lado contrário. E quem foram aquelas pessoas? Quem são aquelas pessoas hoje? A humanidade atual, de 2000 anos atrás, quer dizer, continua do mesmo jeito. Então, quem planta, colhe. Nem mais, nem menos. Então, nós não vamos adentrar esse mérito, né? Por esses motivos. Porque nós não vamos tecer julgamento aqui nenhum com a oportunidade de estudo. Porque tem uns que aproveitam a oportunidade do conhecimento, do estudo, né? E estampa falar mal desses, estampa elogiar outro, elogia esse, fala mal daquele outro. Gente, é preciso ter isso em mente. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. A mais ninguém. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. E a mais ninguém. As pessoas aqui na Terra, nós temos que ter para com elas carinho, amor, respeito. Por quê? Porque independente, seja lá o que for, e quem for, são nossos irmãos em processo de evolução. Então o dever nosso é indiscutivelmente orar uns pelos outros. Está fazendo um bom governo? Vamos orar por ele. Não está fazendo um bom governo? Vamos orar por ele. É assim. Nós vamos julgar esse e elogiar aquele? Não. Nós temos que elogiar Deus. Nós temos que elogiar Jesus. Não no sentido assim de
adorá-los como santo, porque Deus não é santo e Jesus muito menos não é santo. Por quê, Luiz? Porque Deus não existe. Desculpa, tá? Santo não existe. Santo é invenção, isso é mitologia. Isso é coisa de algumas religiões aqui na Terra. Então vejamos. Pretendia indagar em que consistia as provações dos amigos infortunados a que nos referíamos, mas a palavra de Druso se fez ouvida, concitando-nos a necessária preparação. Então, André, ele quis saber, né, no que consistia as provações dos amigos infortunados, aqueles políticos que foram aqui na Terra marido de Madalena e de Sílvia. Mas Druso, ele interrompeu, certamente ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós outros, os que compartilhávamos a prece, ali, pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, olha só, abolindo quaisquer recordações desagradáveis para que não se verificassem interferência na câmara cristalina. Então, obviamente, o dever de André e de Silas também, né, e Hilário, nesse instante ali, era se preparar mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, para o momento de oração. E que se eles, André e Hilário, buscassem, de certa forma, assuntos não correspondentes às orações, eles podiam atrapalhar o momento de oração com os pensamentos vagos em outros itens que naquele momento não tinha importância alguma. É isso mais ou menos que Druso quis dizer. Então, na câmara cristalina, nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro, cuja visita aguardava. Explicou que as forças associadas dos médios presentes, Druso explicando a André e a Hilário, explicou que as forças associadas dos médios presentes se caracterizam por extremo poder prático e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sobre nossa vista. Olha só o poder do pensamento, o poder da mente. Podia criar imagens ali naquele espelho cristalino, interferindo na manifestação, na presença do mensageiro que logo mais estaria ali presente. Convidados finalmente pelo generoso diretor a externar qualquer dúvida ou preocupação que nos assomassem à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, ao que ele assentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos, sem se deter em
perquisições ociosas, alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. Isso aqui é muito importante, a resposta, tanto a pergunta de André quanto a resposta de Druz é muito importante. Eu vou lê-lo novamente, para que fixe na mente do telespectador. Olha só para você ver. Convidados finalmente pelo generoso diretor a externar qualquer dúvida ou preocupação que nos assomasse à mente, olha a pergunta de André aqui agora, ó. Perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar. Quer dizer, nós podemos fazer-lhes algumas perguntas? Olha a resposta. Ao que ele assentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos sem se deter em perquisições ociosas alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. Veja bem, a doutrina dos espíritos nos esclarece muito bem a respeito desse assunto. Quantos milhões de pessoas recorrem aos buenas dichas na Terra em busca de orientações? Por exemplo, quantos milhões de pessoas recorrem às pessoas acostumadas com tarô, acostumado com búzio, acostumado com cartas, né? Eu conheço pessoas mesmo que gastam horrores de dinheiro nessas consultas, horrores de dinheiro, pagando aqui, pagando ali, pai de santo aqui, pai de santo ali, enfim, os buenas dichas. Agora, é preciso entender o seguinte: esses seres, os buenas dichas, aqui na Terra, nenhum possui credibilidade. São todos seres assessorados pelas trevas a desviar o indivíduo do norte ou do sul, do leste ou do oeste. A verdade é essa. 100% dos buenas dichas, 100% dos pais de santo são espíritos das trevas, quem comanda, quem conduz, quem dirige o trabalho desses seres. Por que que são eles? Porque é preciso entender que existe uma programação reencarnatória de acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, quantas mulheres, quantos homens, vamos analisar por esse lado, quantas mulheres e quantos homens e quantos seres aqui na Terra que, inconformado com o tempo, porque ainda não encontraram uma mulher ou um homem para se casar, corre atrás desses e pagam para poder saber se eles ainda hão de encontrar sua alma gêmea. Mas se esquecem que na Terra não existe almas gêmeas, e sim só almas que gemem juntas, de acordo com a expiação e com a aprovação. Pois bem, são homens procurando buenas dichas, são mulheres procurando buenas dichas, são homens procurando saber se a mulher dele está traindo ele, são mulheres procurando se o homem está traindo, o marido está traindo ela, são pessoas em busca de orientações a respeito de emprego, a respeito de saúde, né? Enfim,
Os motivos são inúmeros, mas pode ter certeza de que essas pessoas que procuram os buenas dichas na Terra são pessoas totalmente desequilibradas, são pessoas totalmente descompromissadas com os desígnios de Deus. Porque a pessoa comprometida com os desígnios de Deus, ela sabe que nada acontece por acaso e que ela encontra-se inserida na lei de causa e efeito, ação e reação. E por esse motivo, ela é portadora da fé inabalável, ela é portadora da paciência, da resignação, da aceitação, da humildade. Então ela fica sabendo, principalmente, olha só para você ver como são as coisas. Tem pessoas que às vezes, na atual existência, ele tenta de toda maneira arrumar uma esposa ou um marido e não consegue. Depois ele desencarna solteiro, né? Desencarna com 80 anos solteirão. Ela também. E chegam lá no plano espiritual e eles descobrem que eles precisaram passar por aquela expiação, porque só através daquela expiação da solidão física que eles conseguiriam resgatar dívidas, né, débitos de existências passadas, existências essas quando eles deturparam ou tentaram deturpar os desígnios das leis divinas, abusando dos relacionamentos os quais eles tiveram. Então isso é sabido dentro da doutrina dos espíritos, muitas histórias a respeito do que nós estamos dizendo aqui agora. Então tem pessoas que aparecem de determinadas enfermidades, então se ele age de acordo com os desígnios de Deus, ele tem paciência, ele tem resignação, ele procura no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu não me lembro agora o capítulo porque são muitas informações, mas lá está escrito mais ou menos assim, no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito mais ou menos assim: a dor, o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Veja bem, se graças a Deus eles me deram a folga esses dias, então para que eu pudesse hoje estar aqui gravando aqui, né? Mas se as pessoas soubessem, por exemplo, a dor física que nesse momento eu estou sentindo, praticamente 70% da coluna comprometida. Parkinson em uma das mãos, que é a mão direita, braço direito. Dor onde o médico, eu vou ter que usar esse termo assim, para poder aliviar um pouco a minha dor, ele prescreveu uma ampola de morfina por semana, uma apenas. Mas graças a Deus, não é masoquismo não, isso é fé no futuro, isso é fé, isso é conhecimento dos desígnios de Deus. Eu estou agradecendo tanto a Deus por essa dor que eu estou sentindo, mas tanto que você nem imagina. O dia que o médico trouxe ao meu conhecimento de que eu era portador de uma doença crônica degenerativa, neurológica, fisiológica, eu pensei assim, graças a Deus. Deus é tão misericordioso para comigo. Nesse momento eu pensei, quando o médico me informava. Nesse momento aqui agora eu estou mexendo na cadeira para lá, para cá, do tanto que está doendo. Mas o amor fala mais alto. Então eu não posso me dar ao luxo
de me ausentar, me deitar, sabendo que eu posso aguentar e que ao aguentar isso é para o meu bem. Mas tem pessoas que não aguentam. Então tem pessoas que, por exemplo, os bons espíritos me assistem. Aí você pode me dizer assim, mas se eles te assistem, por que eles não te curam? Porque não é responsabilidade dos espíritos curar ninguém. Eu acho um absurdo pessoas que recorrem aos espíritos para poder curá-los. Mas então quer dizer, a doutrina então está errada. Não, não é que a doutrina está errada. A humanidade, aqueles que se dizem espírita, é que ainda não aprenderam a interpretar corretamente as 5 obras básicas da doutrina espírita. Porque a responsabilidade de Deus, de Jesus, a responsabilidade de Eurico Barçanufo, de Bezerra de Menezes, não é curar as pessoas, e sim condicionar meios para que nós mesmos nos curemos. Então, os amigos espirituais, o professor chega, o nosso irmão Marcílio, que está aqui presente, eles chegam e me perguntam assim, não interferindo, você está bem? Estou ótimo. Você não gostaria que fizéssemos alguma coisa por você com relação à tua saúde? Sim, eu gostaria. Eu gostaria apenas que vocês me fornecessem energias para que eu possa aguentar o que é meu. Não toquem no meu problema. Eu preciso desses problemas. Eu preciso dessas enfermidades. Na evolução, desde quando Deus me criou até hoje, eu nunca estive tão bem na criação de Deus, tanto quanto nesta existência. Agora que eu estou tendo a oportunidade de resgatar os débitos do passado através do amor, vocês vêm, bons espíritos, eu estou dizendo a eles, né? Vocês vêm querendo me curar? De jeito nenhum. Aí você pode me dizer assim, bom, mas se eles estão usando o termo curar, então como fica isso se você está dizendo que isso não é certo? Não, não estou dizendo que não é certo. Acontece que a humanidade é que não sabe interpretar. É preciso saber se dirigir aos espíritos, conforme estamos tratando aqui a respeito dos buenas dichas. Se você chega e faz determinadas perguntas a um espírito, a doutrina dos espíritos nos esclarece muito bem isso. O espírito ele te responde de acordo com a tua pergunta. Então é óbvio que se você pergunta a um charlatão se você vai conseguir arrumar uma namorada ou um namorado, um emprego, ele vai descrever um livro ali para você, né? Ele vai te iludir, vai te enganar, vai fazer uma bagunça na tua vida. Porque você fez uma pergunta totalmente idiota àqueles espíritos. Agora, faça uma pergunta idiota a um espírito nobre para você ver. Ele não vai te dar um sermão, não. Ele não vai te puxar a tua orelha. Mas ele vai te dar uma resposta que te levará a raciocinar, a pensar de acordo. Como se diz aqui na Terra, se você faz uma pergunta idiota a um espírito nobre, usando um termo da Terra, ele te devolve a batata quente. Ele te devolve. E ao pegar aquela batata quente, você pensa assim,
Ué, mas tem alguma coisa errada? Eu perguntei se eu vou conseguir nessa existência arrumar uma pessoa para terminar ao meu lado, porque eu estou muito sozinho, me sinto muito sozinho. Aí ele me disse que é para mim desenvolver os dons que eu possuo, para mim poder passar a enxergar as pessoas e a vida com os olhos de minha alma. Eu não entendi nada. A pessoa vai sair dizendo assim. Mas para você ver como que são as desinformações, né? Por isso que muitas pessoas encontram-se perdidas pelo meio do caminho. Vamos para o próximo vídeo.